Olá, sejam bem-vindos ao canal Alcançado. Sabia que há gente que gosta, que até se sente encantado com serpentes? Outros têm medo e fogem delas. Mas sabia que a serpente está na origem da desobediência do primeiro homem e da primeira mulher que o Senhor criou no jardim do Éden? Pois é. E é isto que nós vamos meditar hoje, aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. E este texto que nós vamos ler aconteceu depois que Adão e Eva, seduzidos pela serpente, desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Então, disse o Senhor Deus à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que estas palavras querem dizer? Sim, porque elas têm um significado para além destas meras letras impressas na Bíblia. Precisamos então entender o significado bíblico e teológico destas palavras. Por isso eu te animo a ficares até ao fim deste estudo, porque vai ser muito esclarecedor. Talvez nunca tenhas olhado para Gênesis, para a história da tentação em Gênesis, como o vais ver a partir de hoje. Comecemos por analisar este cenário descrito aqui em Gênesis 3, capítulos 14, 15 e seguintes. E não se trata apenas de uma sentença judicial decretada num tribunal, mas repara, é o início de uma narrativa de resgate. Quando o pecado entrou no mundo, a harmonia foi quebrada. Então Deus não começa por punir o homem ou a mulher, mas dirige-se, em primeiro lugar, à origem da tentação. E daqui em diante, a serpente passa a tornar-se o símbolo de uma rebelião espiritual que tenta rastejar pelos nossos dias. Então vamos ver este inimigo, a serpente. E é bom que nós comecemos a tratar esta serpente e a vê-la como inimigo, não como algo que embeleza, algo que nos atrai. Mas a Bíblia diz que ela é o inimigo das nossas almas. Visto que isto fizestes, maldita és, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, qual é o significado desta expressão? No texto bíblico, o pó representa a finitude e a humilhação. Ao condenar a serpente a comer pó, Deus estabelece um limite, ou seja, o mal até pode tentar-nos, mas ele habita no que é terreno e rasteiro. Em Isaías 65, 25, fala-se de um reino messiânico, onde o pó será a comida da serpente. E diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos no reino milenar, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 24 e 25. Isto ensina-nos que, enquanto o ser humano foi feito do pó para receber o fôlego da vida, o inimigo, Satanás,
está condenado a alimentar-se daquilo que é sem vida, pó da terra. Assim acontece ao homem, não é? Depois de morrer, volta ao pó de onde veio. Qual é a reflexão espiritual que devemos fazer? Que muitas vezes vivemos comendo pó, quando nos focamos apenas naquilo que é materialismo, no que é material, no que é físico, no que é daqui da terra. Quando nos focamos no ressentimento, no ódio e na vingança. A serpente é o tipo bíblico do orgulho que foi rebaixado ao chão. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. E Satanás foi humilhado. Depois diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Portanto, ele é o nosso inimigo e foi decretada uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Vamos entender então este significado. O que é que significa tudo isto? Em primeiro lugar, esta inimizade é, por incrível que pareça, uma graça de Deus. É uma proteção de Deus. Se não houvesse inimizade entre a humanidade e o mal, seríamos eternamente escravos dele. Então Deus coloca uma barreira espiritual, isto é, a nossa consciência, no nosso coração, que nos faz sentir desconfortáveis com o pecado. Nossa consciência nos alerta do que estamos a fazer bem ou do que estamos a fazer mal. E agora, o que significa esta mulher? A mulher aqui prefigura não só a Eva, mas o povo de Deus, e futuramente significa Maria, pois dela veio Jesus, o qual esmagou a cabeça da serpente. Então, a luta não é apenas uma batalha física, mas tem aqui um significado espiritual, é entre duas linhagens. A linhagem dos que seguem a vontade própria, são chamados a descendência da serpente, como Caim, por exemplo. E a outra linhagem é dos que esperam no Messias pela fé, é dos que adoram a Deus, servem a Deus, como por exemplo Abel. E o que é que aconteceu entre Abel e Caim? Precisamente o mal, Caim, descendente da serpente, não é? Matou Abel. Portanto, a inimizade, o mal, aparentemente venceu o bem. Mas nós sabemos que Deus, o nosso Senhor e Salvador, tem tudo sob controle. E Ele não é apanhado desprevenido. E é Ele quem dirige a história da humanidade. Vejamos a seguir o que o texto diz. Esta te ferirá a cabeça, o descendente da mulher. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, o que é que isto significa? Há até quem chame esta passagem de o proto-evangelho. Porquê? Porque é aqui que se nos fala profeticamente acerca de Cristo, ou seja, daquele descendente da mulher, que foi Jesus, que nasceu de Maria. E acerca dele está aqui escrito, já em Gênesis, que ele esmagará a cabeça da serpente, contudo será ferido no calcanhar. Ora, o que é que isto significa? Significa que o Senhor Jesus, na sua carne, foi à cruz e morreu na cruz, sofreu. Portanto, o calcanhar é uma parte periférica. Portanto, a morte de Jesus foi dolorosa e real, mas não foi final, porque foi um ferimento que a ressurreição curou. Agora, o esmagar da cabeça, a cabeça representa a autoridade e a vida. Portanto, ao morrer e ressuscitar, Cristo destruiu o poder da morte
e a autoridade legal que a serpente detinha sobre a humanidade. A partir da morte do Senhor Jesus, Satanás foi derrotado. A sua cabeça, a sua autoridade foi esmagada. Agora é o Senhor Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno. O apóstolo Paulo fala desta promessa lá em Romanos 16:20 e diz que "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Nota que agora, através de Cristo, nós também, os que cremos, participamos nesta vitória sobre Satanás, sobre o inimigo. Bendito seja o nome do Senhor. Então não temos que viver mais escravizados, não é? Presos ao domínio do pecado, não. O Senhor nos deu o antídoto. Na Bíblia está escrito que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, sempre que falhamos, vamos ao Senhor em oração, pedindo perdão, arrependidos, querendo mudar de vida, não é? Porque confessar um pecado para voltar ao mesmo não tem significado, não tem valor. Por isso, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. Vamos então concluir esta meditação dizendo que a serpente ainda rasteja e tenta ferir o nosso calcanhar, como feriu o calcanhar de Jesus. Como é que ele faz isso? Através do desânimo, do medo e da culpa. Mas a abrangência teológica deste texto garante-nos que a vitória já foi decidida lá atrás, no Éden. Foi concretizada na cruz, mas já estava decidida no Éden. E posso-te dizer mais, que já estava decidida antes da fundação do mundo, pois a Bíblia declara que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Mas isto é um tema para outra mensagem. Agora, para concluir, a serpente olha para o chão, para o passado, para o pó, para a falha. Mas o descendente da mulher, o Senhor Jesus, convida-nos a olhar para cima. Para terminar, gostaria de ter um momento de reflexão contigo. Se hoje fosse o teu último dia, tenho a certeza da salvação, de que estou salvo, de que estou perdoado? O que me impede de me render totalmente a Cristo? Estou disposto a confiar nele, não apenas como Salvador, mas como Senhor? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Desde o Éden, Deus anunciou que haveria vitória. Essa vitória tem um nome: Jesus Cristo. Ele foi ferido no calcanhar, sofreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, esmagando definitivamente a cabeça da serpente. Porque, pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Hoje a inimizade pode cessar no teu coração. A separação pode ser reconciliada. O pecado pode ser perdoado. Cristo já venceu. A pergunta é: vais render-te a Ele? E se sim, se queres fazer de coração esta oração, é uma oração de entrega, de rendimento aos pés do Senhor, para que Ele possa sarar as nossas feridas, que Ele nos possa curar, que Ele nos possa libertar e que Ele nos possa trazer salvação e vida eterna. Senhor Jesus,
Reconheço que sou pecador e tenho vivido afastado da tua vontade. Creio que Jesus Cristo é o descendente prometido, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida eterna. Hoje arrependo-me e entrego-te a minha vida. Sê o meu suficiente Salvador e o meu único Senhor. Esmaga toda a obra do inimigo no meu coração e faz-me nascer de novo pelo teu Espírito. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. E meu amigo, se fizeste esta oração, quero-te dar as boas-vindas à família de Deus. Portanto, para finalizar, que este seja um pensamento e ao mesmo tempo uma oração. Senhor, que a inimizade contra o mal esteja viva em mim, para que eu não me acostume com o que me afasta da tua luz. Obrigado, porque o ferimento no teu calcanhar curou a minha alma e esmagou o que me escravizava. Que assim seja, em nome de Jesus.